Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. É com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui para compartilhar fé, compartilhar o alimento espiritual para a tua alma, para o teu espírito. Então, se essas mensagens têm te ajudado, compartilhe com o número máximo de pessoas, dê seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Isso tudo vai fazer com que o canal seja mais e mais projetado, as mensagens também, e alcancemos o número máximo de pessoas para o reino de Deus. Amém? A mensagem de hoje está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 11 em diante, que diz o seguinte: Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Veja que forte, pessoal. Isso é um alerta para mim e para você em relação àquilo que Deus ele já nos orientou e orienta na palavra dele. Deus, pessoal, ele esquadrinha os nossos corações. Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o exterior das pessoas. Mas Deus, ele analisa o interior, o íntimo de cada um. Ele sabe, antes que você peça, antes que você pense alguma coisa, ele já sabe o que está dentro de você. Então veja que no céu, que é o céu, perfeição, que é o mundo celeste, se no mundo celeste aconteceu o que aconteceu, né, com essa criatura chamada Lúcifer, aonde ele tinha lá os seus atributos emprestados, nomeados por Deus, essa criatura teve ainda a audácia, a coragem, e eu até digo burrice, desculpa falar assim, de chegar ao ponto de se imaginar ser semelhante ao Altíssimo, por se ter algo emprestado, por se ter um poder, uma autoridade, qualidades emprestadas, capacitações celestiais emprestadas pelo próprio Criador. O camarada se achou no direito de, através desse empréstimo celestial de atributos, ele se imaginou ser semelhante ao Altíssimo. Mas é muita burrice, é muita ignorância de um ser que a Bíblia relata que era sábio, que era poderoso, que tinha autoridade, né? E era o mais belo e formoso, enfim. Mas veja que se ele e 1/3 de anjos, que hoje são demônios, se sujeitaram a um tipo de sentimento que os levaram às mais profundas, ou ao mais profundo do inferno, como diz a Bíblia, ou ao mais profundo do abismo, o que não pode acontecer comigo e com você, pessoal? Que somos meros mortais. Esses seres celestiais eram espíritos, são espíritos, e se deixaram, né, levar por esse orgulho, a soberba. E veja que Deus, como é conhecedor de tudo e todas as coisas, ele não considerou
quem ele era, a posição que ele estava, né? A maneira pela qual Deus o nomeou como um líder celestial. Deus não se importou com o exterior desse ser, dessa criatura. Deus ele simplesmente analisou o interior desse ser, dessa criatura. E então sentenciou aquilo que vocês já sabem. Agora, imagine você e eu, meros mortais, feitos de corpo, alma e espírito. O que será que Deus agora, analisando aí agora, o teu coração, o teu interior, independente se você tem algum título, se você tem alguma capacitação, se você é ateu, se você crê ou não crê, se você tem religião ou não, se você já se converteu ou não, enfim. O que ele vai encontrar agora aí no teu interior? Será que Deus está encontrando agora em você? Se pudesse ser feito um raio-x celestial de você agora, o que ele vai encontrar agora dentro de você? Dentro de você. Ele vai encontrar pureza, ele vai encontrar fé, ele vai encontrar um coração cheio do Espírito Santo, ele vai encontrar um coração cheio do desejo de ganhar almas para o reino de Deus, ele vai encontrar um coração cheio do desejo de se santificar, ele vai encontrar um coração cheio do desejo de ler a palavra de Deus, de se aplicar às coisas de Deus. Ele vai encontrar um coração cheio do desejo, com a disposição de buscar a Deus, de conhecer mais e mais a vontade de Deus. Ele vai encontrar em você um coração cheio do desejo de viver eternamente com Ele. Ele vai encontrar em você um desejo ardente, assim que você acorda, assim que você se deita, ou durante o dia. Ele vai encontrar um coração desejoso de agradá-lo através do caráter, pensamentos, atitudes, palavras, dos olhos. Será que ele vai encontrar isso dentro de você? Ou ele vai encontrar o oposto disso? Um coração 50% com ele, voltado para as coisas dele, 50% para as coisas do mundo, para os seus benefícios mundanos ou terrenos. Ou ele vai encontrar mágoa, ou ele vai encontrar orgulho, soberba, ou ele vai encontrar malícia, desejos sexuais escondidos, malícias sexuais, ou ele vai encontrar luxúria, promiscuidade, o desejo de pecar, a tendência de pecar, ou ele vai encontrar todo tipo de sujeira que ainda você sabe que tem que se libertar e ainda não se libertou, imaginando que amanhã você pode fazer isso. O que Deus vai encontrar dentro de você neste momento? O que ele vai encontrar dentro de você se ele fizesse um raio-x celestial agora? Apesar de ele saber já o que está dentro de você e de mim. Então é isso que essa mensagem faz com que a gente reflita, para que a gente não acabe como Lúcifer, que mesmo sendo um ser celestial, ele se deixou levar pela ignorância, pela burrice, pela soberba, em querer ser semelhante ao Altíssimo. Um absurdo isso. Inadmissível a minha inteligência humana ilimitada aceitar, né, que um ser dotado na época de tanto poder, de tanta capacitação, vinda do Altíssimo, ele ainda ter chegado a esse ponto de ser vencido pelo coração ou pela ignorância através do orgulho e da soberba. Então, que sirva de exemplo para que eu e você redobremos a nossa vigilância e que possamos então buscarmos a misericórdia de Deus mais e mais, e que através do Divino Espírito Santo a gente possa se curvar, buscar
e nos fortalecer para que a gente não chegue a esse ponto, mas para que a gente faça o mais rápido possível todas as mudanças que forem necessárias a fim de agradarmos a Deus e de estarmos no centro da vontade de Deus, porque Jesus está às portas. A qualquer momento a igreja vai subir. Vocês têm visto aí os rumores de guerras nucleares, o Irã atacando Israel, Rússia, Ucrânia, né? E muitos outros rumores mundiais. Então, a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento. A qualquer momento, você também ou eu podemos falecer ou morrer. E o que estamos fazendo da nossa salvação? O que estamos fazendo da nossa intimidade com Deus? Então, que possamos aproveitar cada respirar e venhamos nos entregar mais e mais à vontade de Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa e até uma próxima oportunidade.